Naquela tarde, o sol castigava São Paulo sem piedade. As ruas estavam cheias de buzinas, vendedores ambulantes e veículos disputando espaço. Em meio a esse caos, uma garota com uniforme de escola pública caminhava pela calçada perto da Estação Consolação, na Avenida Paulista. Seu nome era Lara. Aluna do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual na Zona Sul, Lara tinha acabado de sair do cursinho. Em suas mãos, uma sacola de pano continha livros e em seu ombro, uma pequena câmera digital estava pendurada. A câmera que ela costumava usar para documentar os trabalhos do jornal da escola. Ela participava da oficina de jornalismo e, por acaso, naquele dia estava trabalhando em uma reportagem sobre o comportamento de agentes públicos em espaços públicos. Seu objetivo era simples: registrar a interação entre a sociedade e os agentes de segurança no espaço público. Mas quem diria que naquele dia sua reportagem se transformaria em uma grande notícia que mudaria o destino de muitas pessoas? O movimento nas calçadas perto da estação era intenso. Vários camelôs vendiam suas mercadorias. Trabalhadores de escritório apressados e motoristas de aplicativo esperando corridas. Lara parou debaixo de uma grande árvore frondosa, tentando ligar sua câmera discretamente. Do outro lado da rua, um policial militar, PM, uniformizado estava parado perto de uma pequena cabine de segurança. Seu rosto era duro, maxilar cerrado, e óculos escuros cobriam seus olhos. O nome na sua tarjeta de identificação era Sargento Bastos. As pessoas ao redor pareciam ter um certo receio de se aproximar. O Sargento Bastos era conhecido por ser linha dura naquela área. Ele frequentemente repreendia os camelôs que invadiam os limites da calçada. Mas às vezes, seu tom era excessivamente rude. Lara observava de longe. Ela ligou o modo de vídeo, olhando para a pequena tela de sua câmera enquanto pensava consigo mesma. Se eu conseguir capturar uma interação real, meu artigo pode ficar muito forte. Mas tenho que ter cuidado, não posso ser descoberta. O incidente inesperado ocorreu por volta das 13h20. Uma senhora de meia-idade empurrava um carrinho de verduras pela calçada. A roda do seu carrinho ficou presa em um buraco no piso danificado e parte de sua mercadoria caiu. O sargento Bastos, que estava parado perto, imediatamente gritou alto: "Ei, senhora! Já falei para não passar por aqui. Isso é para pedestres." Seu tom de voz era áspero. A mulher respondeu gaguejando: "Desculpe, seu policial. Eu só queria atravessar. Está muito quente." "Desculpa, nada. Todo dia essa mesma história." "Saia daqui ou eu vou te multar agora mesmo." Lara começou a gravar. A câmera em suas mãos tremia, mas seu foco estava firme. Ela sabia que aquele momento era importante. Um pequeno retrato do abuso de poder. No entanto, de repente, o sargento Bastos se virou. Seus olhos miraram diretamente para Lara. "Ei, você aí! O que você está fazendo?" ele gritou. Lara se assustou, mas tentou manter a calma. "Eu só estou de passagem, senhor." "Passagem, o quê?" "Por que essa câmera está ligada?" Lara abaixou a câmera. "É para um trabalho da escola, senhor." "Escola que nada." "Gravando a polícia." "Você acha que isso aqui é filme?" O ambiente ao redor ficou em silêncio imediatamente. Algumas pessoas pararam e começaram a observar. Lara tentou explicar, mas o sargento Bastos perdeu a paciência. Ele deu um passo rápido, puxou a bolsa da câmera de Lara e inesperadamente chutou a bolsa que atingiu a perna de Lara, fazendo-a cair na calçada. Surpresa em meio ao pânico. Todos que viram ficaram chocados. Um senhor que estava sentado em uma lanchonete próxima exclamou: "Opa, senhor! Não precisa chutar a menina da escola assim." Mas o sargento Bastos gritou de volta: "Não se meta onde não é chamado." Lara tentou se levantar, seu rosto pálido. Mas em meio à dor, ela ainda conseguiu ver sua câmera digital caída na beira da calçada, ainda ligada. A luz vermelha no canto da tela piscava lentamente. Ela percebeu que tudo o que acabará de acontecer estava gravado. Em seu coração, Lara decidiu:
Se isso for divulgado, gente como ele não poderá agir assim tão livremente. No entanto, ela não revidou na hora. Sabia que confrontá-lo ali poderia ser perigoso. Ela apenas pegou sua câmera, olhou para o sargento Bastos com um olhar firme e se afastou, segurando as lágrimas. Casa com jardim, o início de uma grande decisão. Naquela tarde, Lara chegou em sua casa alugada no bairro do Brás. Sua mãe, Dona Miriam, a recebeu preocupada. Você chegou mancando assim, filha? O que aconteceu? Lara ficou em silêncio por um momento, depois mostrou o vídeo. Olha, mãe. Esse policial me chutou hoje. Dona Miriam olhou para a tela com raiva. Meu Deus! Que coragem! O que você fez de errado? Nada, mãe. Eu só estava gravando ele gritar com uma vendedora. Mas aí ele me chutou. Dona Miriam abraçou a filha. Seus olhos se encheram de lágrimas. Este mundo está cada vez mais estranho, filha. Mas você tem que ter muito cuidado. Não se brinca com a polícia. Lara assentiu. Mas em sua cabeça a determinação estava mais forte. Ela abriu seu notebook, copiou o arquivo da câmera e começou a escrever um breve relato. Ela não sabia como denunciar oficialmente, mas sabia de uma coisa: este vídeo não podia desaparecer. Escola no dia seguinte na escola. No dia seguinte, o clima na sala de jornalismo da escola estava animado. Lara chegou com o rosto ainda abatido. Sua amiga Bruna imediatamente a cumprimentou. O que foi, Lara? Por que você ainda está mancando um pouco? Lara suspirou e respondeu em voz baixa. Eu fui chutada por um policial ontem. O quê? Sério? Lara abriu seu notebook e mostrou o vídeo para seus amigos. Todos ficaram em silêncio. A voz do sargento Bastos soava clara, áspera, raivosa, e terminava com o grito duro enquanto chutava a bolsa. Bruna cobriu a boca. Nossa Senhora, isso é muito claro. Você tem que denunciar, Lara. Estou com medo, respondeu Lara. Se eu denunciar, talvez eu é que seja culpada no final. O professor orientador de jornalismo, professor Wagner, entrou na sala por acaso. Vendo os rostos sérios de seus alunos, ele se aproximou. O que está acontecendo aqui? Lara, hesitante, mostrou-lhe o vídeo. Depois de assistir, o professor Wagner ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é sério, Lara. Mas também é muito importante. Você tem uma prova forte. O que eu devo fazer, professor? Se você estiver pronta, eu te ajudo a denunciar. Existe um órgão de fiscalização da polícia, a corregedoria. Mas você precisa estar preparada mentalmente, porque eles certamente vão te interrogar também. Lara olhou para a tela do notebook. Viu a si mesma no vídeo no momento da queda, e então assentiu lentamente. Eu estou pronta, professor. Eu não quero que isso aconteça com outras pessoas. Policial, o primeiro passo, a corregedoria. 2 dias depois, Lara foi à sede da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, acompanhada pelo professor Wagner e sua mãe. Lá, ela entregou o vídeo como prova para a denúncia. O oficial que recebeu a denúncia ficou surpreso ao ver uma denunciante ainda de uniforme escolar. Você foi agredida por um policial? Sério? Sim, senhor. E está aí a prova. Eles assistiram ao vídeo no computador da delegacia. A sala ficou subitamente silêntica, apenas o som gravado da câmera ecoava, reproduzindo o incidente na calçada. Após terminar, o oficial olhou para Lara seriamente. Obrigado por ter a coragem de denunciar. Esta é uma prova muito importante. Nós vamos dar seguimento. Lara assentiu. Mas em seu coração ela não estava muito confiante de que a denúncia seria realmente processada. Havia muitas histórias sobre denúncias de cidadãos que desapareciam sem deixar rastros. Globo com meridianos a onda nas mídias sociais. No entanto, uma semana depois, notícias inesperadas chegaram. De alguma forma, trechos do vídeo começaram a circular nas mídias sociais. Talvez alguém da escola ou alguém da própria corregedoria tenha vazado. Ninguém sabia ao certo. Mas em uma noite o vídeo do policial chutando uma estudante na calçada viralizou em todo o Brasil.
A hashtag AlunaChutadaPelap tornou-se trending no X, Twitter e no TikTok. Milhares de comentários inundaram as redes. Que absurdo! Esse tipo de policial ainda existe. Parabéns para essa aluna. Muito corajosa em denunciar. Espero que essa garota esteja protegida. Que não sofra intimidação. Lara entrou em pânico. As notificações em seu celular não paravam de apitar. Vários jornalistas começaram a contatá-la por DM, perguntando sobre a cronologia. Lara, você está segura? Perguntou Bruna por chat. Não sei. Estou com medo que aquele policial venha atrás de mim. Por outro lado, o professor Wagner tentava acalmá-la. Calma, Lara. Agora você precisa ter cuidado. Não saia sozinha por enquanto. Mas lembre-se, você está no caminho certo. Lara olhou para a tela do celular, que exibia comentários de apoio. Ela se sentiu dividida com medo, mas também aliviada. Talvez seja assim que a verdade abre caminho, ela murmurou. A resposta da polícia não demorou. A Polícia Militar de São Paulo finalmente emitiu uma declaração oficial em uma coletiva de imprensa. Um porta-voz falou com cautela diante dos jornalistas. Lamentamos a ação não profissional de um de nossos membros, que foi gravado cometendo violência contra uma estudante. No momento, o referido policial está sendo investigado pela Corregedoria. O nome do sargento Bastos imediatamente se tornou o centro das atenções. Jornalistas cercaram sua casa, mas ele se recusou a dar entrevistas. Segundo notícias, ele foi transferido temporariamente para serviços administrativos enquanto aguardava o julgamento disciplinar. A sociedade exerceu grande pressão. Vídeos adicionais surgiram, mostrando vários moradores locais testemunhando que o sargento Bastos de fato frequentemente agia com grosseria naquela área. Enquanto isso, Lara permaneceu em silêncio diante da mídia. Ela escolheu não aparecer em público, escrevendo apenas uma mensagem em sua conta pessoal de mídia social. Eu só quero que todos sejam tratados com justiça, não importa o uniforme que vistam. 3 semanas se passaram desde que o vídeo de Lara viralizou em todo o Brasil. Sua vida mudou drasticamente. Desde manhã cedo, ela não podia mais ir para a escola como de costume. Havia jornalistas esperando no portão. Havia vizinhos que cochichavam toda vez que ela passava. Olha, é aquela menina que chutou o policial. Não, mulher. É a menina que foi chutada pelo policial. Dá na mesma. Agora ela é famosa. Cuidado, daqui a pouco a polícia chama ela de novo. Lara fingia não ouvir, mas por dentro, aquelas frases a perfuravam. A intimação. Uma tarde depois da escola, um oficial da corregedoria foi até a casa alugada de Lara. Ele veio educadamente, mostrando um documento oficial. Boa tarde, senhora. Somos da corregedoria. Com licença, gostaríamos de entregar uma intimação para a senhorita Lara como testemunha na audiência do Conselho de Ética do membro Sargento Bastos. Lara olhou para o papel por um longo tempo. Não era uma surpresa, mas ainda assim fez seu coração disparar. Ela olhou para sua mãe, que assentiu lentamente. Vá, filha. Não tenha medo. Você só vai falar a verdade. Lara assentiu. Mas naquela noite ela não conseguiu dormir. Em sua mente ela continuava imaginando o encontro com o homem que a havia chutado. 2. O dia da audiência. O dia da audiência disciplinar chegou. O local era uma sala de audiências interna no quartel-general da PM. A sala era simples, mas a atmosfera era tensa. No final da sala, 3 oficiais superiores sentavam-se como conselho de ética. Lara chegou acompanhada pelo professor Wagner e sua mãe. Ela usava seu uniforme escolar completo. Câmeras da mídia não foram permitidas, mas alguns jornalistas esperavam do lado de fora. Do outro lado da sala, o sargento Bastos estava sentado com o rosto impassível. Ele parecia mais velho do que da última vez que Lara o viu. Seu cabelo estava um pouco desgrenhado, seus olhos cansados. Seu uniforme agora estava sem insígnias, apenas uma camisa simples com a identificação de sob investigação.
O conselho iniciou a sessão. Senhorita Lara, por favor, explique o incidente que você vivenciou no dia 4 de agosto na calçada da Estação Consolação. A voz de Lara tremeu, mas era firme. Ela contou tudo, do início ao fim. Como ela estava gravando, como o policial repreendeu a vendedora, até que finalmente chutou a bolsa que a atingiu. Quando ela terminou, o silêncio pairou. Um dos membros do conselho perguntou: "Você sentiu que a ação desse membro violou a decência e a ética policial?" "Sim, senhor. Porque eu não fiz nada de errado e não ameacei ninguém. Eu estava apenas gravando para o meu trabalho escolar." Sargento Bastos abaixou a cabeça. Então, de repente, ele falou: "Eu errei, senhor. Eu estava de cabeça quente, com pressão do trabalho. Eu não sabia que ela estava gravando para um trabalho da escola." O conselho olhou para ele seriamente. "Mas você chutou uma estudante. Isso pode ser justificado com a desculpa da pressão do trabalho?" Não houve resposta. Apenas o som do ar-condicionado zunindo suavemente. 3. O reconhecimento e as lágrimas. A audiência durou quase 2 horas. Depois que todas as testemunhas deram seus depoimentos, o conselho pediu um tempo para deliberar. Enquanto isso, Lara sentou-se no banco de espera com sua mãe. Pouco depois, o sargento Bastos se aproximou lentamente. "Menina", ele disse em voz baixa. Lara olhou para ele com cautela. "Eu quero pedir desculpas. Naquele dia eu estava com raiva, com muitos problemas familiares, mas eu não deveria ter descontado em você." As lágrimas de Lara caíram sem que ela pudesse conter. "Eu não odeio o senhor. Eu só fiquei decepcionada. Porque o senhor deveria proteger, não machucar." Sargento Bastos baixou a cabeça por um longo tempo. "Eu sei que errei muito." Dona Miriam, sentada ao lado de Lara, também olhou para o homem. "Nós perdoamos, senhor. Mas esperamos que isso não se repita com outra criança." O homem assentiu com os olhos vermelhos. "Obrigado, senhora." 4. A decisão do Conselho de Ética. Depois de esperar quase 1 hora, o conselho finalmente retornou à sala de audiências. Todos se levantaram. O presidente do conselho leu a decisão com voz firme. Após considerar todos os depoimentos das testemunhas e as provas em vídeo, o conselho declara que o investigado, Sargento Bastos, foi considerado culpado de violação grave do Código de Ética Profissional da Polícia Militar. A sala ficou em silêncio. Lara olhava fixamente para frente. Sendo assim, o investigado é sentenciado à expulsão dos serviços da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Algumas pessoas respiraram fundo. Sargento Bastos baixou a cabeça profundamente. Ele não contestou, não chorou, apenas ficou em silêncio. O presidente do conselho encerrou a sessão. A audiência está encerrada. Obrigado à testemunha por sua bravura. Lara permaneceu em silêncio em sua cadeira. Ela não sabia o que sentir, alívio, tristeza ou orgulho. O que ela sabia era que o peso em seu peito parecia um pouco mais leve. 5. Após a audiência. Do lado de fora do prédio, os jornalistas já esperavam. Mas Lara se recusou a dar longos comentários. Ela apenas disse brevemente diante das câmeras: "Eu espero que todos aprendam com isso. Todos nós temos o direito de sermos respeitados. Seja quem for." Essa frase simples viralizou novamente. Mas desta vez não foi por causa da tragédia, mas pela firmeza e sinceridade de uma estudante. Alguns dias depois, a escola de Lara recebeu uma carta de reconhecimento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo por ser considerada corajosa em defender a verdade. Por outro lado, o vídeo de sua entrevista foi usado como material de aprendizado em várias escolas de ensino médio como exemplo de ética social e coragem cívica. 6. O outro lado, Sargento Bastos. 3 meses depois, Lara recebeu a notícia de um jornalista de que o ex-sargento Bastos agora trabalhava como segurança em uma fábrica em Santo André. Uma tarde, Lara, sem o conhecimento de sua mãe, foi até a fábrica. Ela queria fechar este capítulo em paz. Assim que ela chegou à portaria, o homem olhou para ela chocado. "Lara?" "Sim, senhor."
Desculpe se eu vim de repente. Eu só queria dar isso. Ela entregou um pequeno pacote contendo alguns salgados e uma carta. Que carta é essa? Uma carta de agradecimento. Porque o senhor teve a coragem de admitir seu erro naquela época. Bastos abriu o envelope lentamente. Dentro havia apenas uma folha de papel com caligrafia manual. Senhor Bastos, eu aprendi muito com aquele incidente. Aprendi que a violência não assusta as pessoas, apenas causa dor. Mas a coragem de admitir um erro nos torna humanos novamente. Lara. Os olhos de Bastos se encheram de lágrimas. Ele se levantou e apertou a mão da garota. Você é uma boa menina. Desculpe por ter te causado tanto trauma. Eu já perdoei há muito tempo, senhor. Eles se separaram em paz. E por algum motivo, naquele dia o ar em Santo André pareceu mais leve para ambos. 7. O impacto mais amplo. A história de Lara acabou trazendo mudanças maiores do que ela imaginava. Vários meses depois, o Comando-Geral da PM emitiu uma nova circular sobre treinamento de ética no atendimento ao público e gerenciamento de emoções para membros em campo. Um dos estudos de caso usados no treinamento foi o caso da estudante na calçada. Lara foi convidada para falar em um seminário de educação e caráter na Câmara Municipal. Ela falou diante de professores e alunos de toda São Paulo. Eu não sou uma heroína, disse ela no palco. Eu sou apenas alguém que por acaso tinha provas e um pouco de coragem. Mas se todos tiverem a coragem de lutar contra a injustiça, por menor que seja, este país pode ser um lugar melhor. Aplausos ecoaram pelo auditório. O professor Wagner, sentado na primeira fila, baixou a cabeça emocionado. Após o evento, muitos alunos se aproximaram dela pedindo fotos, pedindo conselhos. Mas Lara apenas sorria. Ela não se sentia especial. Ela só queria que todos soubessem que defender a verdade não era uma grande coisa, mas uma questão de consciência. 8. Epílogo, 1 ano depois. Na mesma calçada, 1 ano depois, Lara estava sentada em um banco de praça perto de onde o incidente ocorreu. A grande árvore ainda estava lá, mas a calçada agora estava reparada e limpa. Ela trazia a mesma câmera, mas desta vez não para gravar policiais, mas para fotografar os camelôs que sorriam debaixo de suas barracas. 1 ano se passou desde a audiência de ética que tornou o nome de Lara conhecido por muitas pessoas. Mas essa fama não veio sem um preço. Desde aquele incidente sua vida se encheu de novas experiências. Algumas a fortaleceram, outras testaram sua paciência. Lara agora estava no 2º semestre da faculdade na Universidade de São Paulo, USP, cursando comunicação social. Mas dentro dela ainda restavam sombras do passado. Às vezes, quando ela via uma viatura policial na rua, sua respiração ainda ficava pesada. Sombras do passado. Naquele dia, Lara estava indo para a faculdade de Uber. Quando o semáforo em frente ao batalhão da PM ficou vermelho, o motorista parou. Na calçada à direita, um grupo de policiais estava parado organizando o trânsito. Um deles gritou alto com o motorista que parou sobre a faixa de pedestres. O tom de voz era alto, mas desta vez não era rude, mas firme e profissional. No entanto, para Lara, aquela voz ecoou em sua cabeça. Ei, você aí! O que você está fazendo? A voz do passado que não desaparecia. Ela fechou os olhos por um momento. O motorista do Uber olhou para trás. Moça, tudo bem? Tudo sim, senhor. Só uma tontura leve. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Já havia se passado 1 ano, mas às vezes o medo simplesmente aparecia. 2. Nos bastidores dos seminários. Lara agora era frequentemente convidada para vários seminários. Em muitas escolas, ela era conhecida como a estudante que defendeu a justiça. Mas por trás disso, ela muitas vezes se sentia desconfortável. Certa vez, em um evento da faculdade, o comitê organizador a apresentou com longos aplausos. Aqui está Lara Matos, a estudante que ousou enfrentar a injustiça e provocou uma grande mudança. Lara sorriu educadamente.
Mas em seu coração ela murmurou: eu não sou uma heroína. Eu sou apenas alguém que ficou presa em uma situação que por acaso foi gravada. Após o evento, um estudante se aproximou dela. Cara, Lara, eu te admiro muito. Eu também já fui tratado mal por um policial na rua, mas tive medo de denunciar. O medo é normal, respondeu Lara suavemente. Mas se você tem provas e boa intenção, não fique quieto. Procure alguém que possa te ajudar. Às vezes, a verdade precisa de um amigo para se levantar. O rapaz assentiu lentamente. Lara olhou para ele e percebeu. Embora ela não se sentisse uma heroína, sua coragem deu espaço para que outras pessoas falassem. 3. Notícias inesperadas. Uma tarde, em março, Lara recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Oi? Aqui é a Lara? Sim. Sou eu, Bastos. Lara parou de ler por um momento. Aquele nome imediatamente fez seu coração disparar. Mas ela não sentiu medo, apenas surpresa. Ela respondeu brevemente. Oi? Sim, senhor. Bastos. O que houve? Eu só queria dizer obrigado. A carta que você me deu naquela época, eu ainda guardo. Agora eu trabalho em um pequeno orfanato aqui em Santo André. Eu aprendi muito com aquele incidente. Lara leu a mensagem várias vezes. Em seu coração, ela se sentiu aliviada. Às vezes o perdão não é sobre esquecer, mas sobre dar a outras pessoas a chance de mudar. Obrigada também, Senhor. Fico feliz que o Senhor esteja bem. Se você tiver um tempo, venha nos visitar. As crianças aqui gostam de ouvir histórias sobre coragem. Lara sorriu. O mundo era realmente engraçado. A pessoa que um dia fez cair, agora a convidava para inspirar. 4. Visita ao orfanato. Algumas semanas depois, Lara realmente foi. O orfanato era simples com paredes pintadas de azul claro, em um beco estreito perto do centro de Santo André. Crianças pequenas corriam rindo, chamando Bastos de tio. Quando viu Lara chegar, o homem sorriu amigavelmente. Ele parecia muito mais calmo do que um ano atrás. Seu cabelo estava arrumado, seu corpo mais saudável. Obrigado por vir. As crianças queriam ouvir você contar sua história. Contar o que, senhor? Contar sobre como você foi corajosa naquela época. Mas não faça elas terem medo da polícia, tá? Lara riu baixo. Pode deixar, senhor. Vou contar as coisas boas. Ela se sentou na frente das crianças, contando histórias com um tom gentil. Não sobre violência, mas sobre honestidade, sobre ter coragem de falar quando se sentir magoado. Se você vir algo errado, não precisa ficar com raiva na hora. Mas também não fique quieto. Procure uma boa maneira de resolver. Porque coragem não é só sobre lutar, mas também sobre perdoar. As crianças aplaudiram. Bastos observava de longe, seus olhos ligeiramente marejados. Ele percebeu que a garota que um dia foi sua vítima agora estava ajudando a curar suas próprias feridas. 5. Pressão do mundo virtual. Embora o relacionamento pessoal deles tenha melhorado, o mundo virtual nem sempre era tão gentil. Às vezes, sempre que um caso semelhante aparecia, o nome de Lara era mencionado novamente. Tipo aquele caso da Lara. Quando a polícia vai aprender? Já teve o exemplo, e ainda continuam com essa arrogância. Se todos fossem como a Lara, o país estaria resolvido. Esses comentários deixavam Lara desconfortável. Ela não queria ser transformada em um símbolo perfeito. Porque a verdade não era tão simples quanto um vídeo viral. Uma noite, ela escreveu em sua conta pessoal: eu não sou um símbolo de resistência. Sou apenas uma humana que já teve medo, mas mesmo assim escolheu falar. Se você tiver a chance de falar pela coisa certa, faça isso com o coração, não com emoção. O post foi compartilhado milhares de vezes, mas desta vez a resposta foi mais calorosa. Muitos agradeceram, não pela sensação, mas pela sinceridade. 6. Do trauma à inspiração. Lara começou a escrever um pequeno livro intitulado A Calçada que me ensinou a ser corajosa.
O livro não era sobre o incidente viral, mas sobre a jornada depois dele. Como enfrentar o trauma, acalmar-se e fazer as pazes com o passado. Em um dos capítulos, ela escreveu: "Eu costumava pensar que a justiça vinha da voz mais alta, mas descobri que a justiça nasce da voz que permanece calma mesmo quando ferida." O livro foi publicado pela editora da universidade e foi um sucesso entre os estudantes. Muitos professores usaram o livro como material de discussão em sala de aula. O professor Wagner, seu antigo professor, enviou uma mensagem curta. "Você escreveu com o coração. Agora sua tarefa não é lutar, mas orientar." Lara sorriu ao ler a mensagem. Ela percebeu que sua jornada de vida havia mudado de direção, de vítima para professora da coragem. 7. Dia da Ética no Serviço Público. 2 anos após o incidente, o governo do estado de São Paulo realizou o Dia da Ética no Serviço Público. Lara foi convidada para fazer um discurso representando os jovens cidadãos. O auditório da Câmara Municipal estava cheio de autoridades policiais, estudantes e o público em geral. Na fileira da frente, Lara viu vários jovens policiais sentados com rostos sérios, anotando cada frase dos palestrantes. Quando chegou a sua vez, Lara subiu ao pódio e olhou para o salão. 2 anos atrás, eu estava em uma calçada, sentindo dor e medo. Hoje estou aqui não para culpar, mas para lembrar que todos nós somos humanos. Podemos errar, podemos sentir raiva. Mas quando o poder é usado sem empatia, o que cresce não é o respeito, mas o medo. E um país cujos cidadãos temem seus protetores não é um país saudável. O salão ficou em silêncio, e então longos aplausos ecoaram. Até mesmo alguns dos jovens policiais se levantaram e fizeram uma breve saudação. Lara fez uma reverência educada. Ela sabia que nem todos os policiais eram ruins, mas também sabia que grandes mudanças muitas vezes começam com pequenos incidentes, como aquele passo na calçada quente, 2 anos atrás. 8. De volta às origens. Em um fim de semana, Lara convidou sua mãe para visitar a família em Minas Gerais, de onde vieram. Elas não voltavam há muito tempo, ocupadas em São Paulo. Na casa simples, Lara sentou-se na varanda olhando o céu da tarde. "Mãe, eu só percebi agora. Tudo o que aconteceu naquela época me tornou mais forte." "Sim, filha. Deus nos dá provações não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Mas eu também tenho medo, mãe. E se eu for lembrada apenas por ter sido chutada por um policial, e não pelo que eu defendi?" Dona Miriam sorriu. "As pessoas podem lembrar do incidente. Mas o mais importante é como você reagiu a ele. Você mostrou uma maneira de lutar de forma correta. É isso que faz as pessoas aprenderem." Lara olhou para a mãe por um longo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio. 9. Carta de um jovem policial. Vários meses após o evento na Câmara Municipal, Lara recebeu uma carta pelo correio. A caligrafia era organizada, em papel timbrado da polícia. "Prezada Lara. Eu sou um novo membro da polícia. Eu li sua história durante o treinamento de ética. No começo eu senti vergonha, porque eu costumava pensar que a sociedade só gostava de procurar nossos erros. Mas depois de ler sua história, eu percebi que a sociedade precisa ser protegida, não temida. Obrigado por nos fazer aprender. Eu prometo que serei um policial que protege as pessoas, não que as machuca. Respeitosamente, Soldado M. Pradana." Lara olhou para a carta por um longo tempo. Ela sorriu e prendeu a carta em seu mural no quarto. Se uma pessoa mudou por causa dessa história, então nada disso foi em vão, ela murmurou. 10. Um final tranquilo. Nota: o texto original fornecido torna-se confuso e parece fundir duas histórias diferentes neste ponto. A adaptação a seguir mantém essa estrutura confusa conforme solicitado, traduzindo a transição abrupta e as novas personagens. Um final tranquilo 3 anos após o incidente Lara. Poucos dias depois que o vídeo da agressão viralizou, a atmosfera no batalhão parecia tensa. A mídia local e nacional disputava a cobertura do caso que havia manchado o nome da instituição policial.
Enquanto isso, Ricardo, o policial que chutou a estudante na calçada, sentava-se na sala da corregedoria com o rosto pálido. À sua frente, uma pequena tela de televisão exibia o replay do vídeo que já havia sido visto por milhões de pessoas. Você está ciente de que suas ações não apenas violaram a disciplina, mas também mancharam a honra do seu uniforme? A voz fria do oficial da corregedoria atingiu o coração de Ricardo com mais força do que qualquer outra coisa. Ricardo baixou a cabeça. Seu ego e arrogância de longa data pareciam ter sido arrancados um por um. Não havia desculpa que pudesse justificar suas ações contra a estudante do ensino médio que nem sequer era culpada. Ele baixou a cabeça ainda mais, lembrando-se do olhar firme da garota quando foi chutada. Não era um olhar de medo, mas um olhar de convicção. Como se aquela garota soubesse de algo que ele ainda não entendia. Por trás da figura da garota chamada Laura. Alguns dias depois, um fato surpreendente foi revelado. A garota que ele chutou não era uma estudante comum. Seu nome era Laura Magalhães, 17 anos, aluna do 3º ano de um colégio de elite em Belo Horizonte. Mas o que muitas pessoas não sabiam era que Laura era filha de um deputado federal ativo na luta por questões de justiça social. No entanto, Laura não era o tipo de filha de político mimada. Desde pequena, sua mãe sempre a ensinou a não depender da posição do pai. Ela frequentemente participava de atividades sociais na periferia da cidade, ajudando crianças de rua e pequenos comerciantes. Naquele dia, na calçada onde ocorreu o incidente, Laura estava ajudando uma senhora vendedora de pão de queijo que quase foi atropelada por uma moto. Por isso ela não saiu do caminho imediatamente. E foi aí que o mal-entendido fatal aconteceu. Explosão da reação pública. Depois que a identidade de Laura foi revelada, as mídias sociais ficaram ainda mais agitadas. As hashtags Justiça para Laura e Forapma Arrogante ocuparam os trending topics por 3 dias consecutivos. O vídeo de Laura, que permaneceu firme ao ser chutada e disse apenas baixinho, "Eu não fiz nada errado, senhor", tornou-se um símbolo da resistência do cidadão comum contra a arbitrariedade dos agentes. Muitas pessoas que antes tinham medo de falar agora começaram a postar experiências semelhantes. De camelôs a motoristas de aplicativo, todos sentiram que Laura representava suas vozes. Até mesmo alguns estudantes de direito de universidades renomadas se envolveram para ajudar a família de Laura no processo legal. O encontro inesperado. 2 semanas após o incidente, a corregedoria convidou Ricardo e Laura para uma sala de mediação. A sala estava silenciosa. Apenas o som do ar-condicionado era ouvido. Ricardo usava um uniforme sem patentes, enquanto Laura vinha com uma camisa branca simples e jeans. Ricardo olhou para o chão e disse em voz baixa, "Eu peço desculpas. Eu perdi o controle naquele dia. Esqueci que minha função é proteger, não machucar." Laura olhou para ele calmamente. Não havia ódio, apenas decepção. "Eu perdoo o senhor. Mas espero que o senhor se lembre, o poder não é um direito de oprimir. É um dever de proteger os mais fracos." Essas palavras fizeram Ricardo ficar em silêncio por um longo tempo. Em seu rosto, havia um arrependimento sincero. Mas já era tarde demais. Resultado da audiência de ética. Uma semana depois, a corregedoria anunciou oficialmente o resultado da audiência de ética. Ricardo foi declarado culpado de violação disciplinar grave e foi expulso com desonra. Na coletiva de imprensa, o comandante do batalhão declarou: "Não toleraremos a menor violência contra civis. Este caso serve de lição para todos os membros manterem a honra do uniforme policial." A notícia foi recebida com alívio pela sociedade. Não porque quisessem ver Ricardo destruído, mas porque finalmente a justiça parecia real. A vida após a tempestade. Vários meses se passaram. Laura voltou para a escola. Seu nome agora era amplamente conhecido, mas ela permanecia humilde. Ela recusou todas as ofertas de grandes entrevistas e disse aos repórteres: "Eu só quero ser um exemplo de que podemos lutar contra a injustiça sem violência." Por outro lado, Ricardo decidiu voltar para sua cidade natal no interior de Minas.
Ele começou a trabalhar ajudando seu tio em uma pequena oficina mecânica. Uma tarde, ele viu na TV uma notícia sobre Laura, que agora atuava como embaixadora de uma campanha de proteção sem violência, organizada por uma instituição social. Ricardo deu um pequeno sorriso. Ela está certa, ele murmurou. O uniforme não significa nada se o nosso coração estiver sujo. Encerramento. O caso da estudante chutada na calçada acabou se tornando um grande ponto de virada na sociedade. Não se tratava apenas de um policial arrogante e uma estudante corajosa, mas sobre a importância do respeito, empatia e responsabilidade para com o próximo. Esta história confirmou que a bondade nem sempre vem daqueles que estão no poder. Às vezes ela vem daqueles que estão na calçada, em silêncio, mas que têm a coragem de não se curvar à injustiça. E para muitas pessoas, o nome Laura agora não é apenas um símbolo de resistência, mas também um lembrete de